Um Encontro com Cristo. É um livro eminentemente evangelístico. Ele vai tratar aqui a respeito de vários encontros de pessoas que tiveram com Jesus, de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes culturas, de diferentes origens, mas todas tiveram encontro com Jesus. Eu começo falando sobre o encontro com Cristo, sob uma árvore. Quem teve um encontro com Jesus sob uma árvore? Vocês se lembram? Quem? Zaqueu, o publicano, né? Segundo capítulo, um encontro com Cristo à beira de um poço. Quem sabe quem se encontrou com Jesus à beira de um poço? A mulher samaritana. E nesse comentário que eu faço aqui, irmãos, eu falo cada frase do diálogo daquela mulher com Cristo. Eu trago uma explicação bíblica, né? Para que vocês entendam, para que nós entendamos o que foi que aconteceu ali. Por que aquela mulher ia ao meio-dia buscar água? Por que quando Jesus pede água para ela se nega em princípio e chama a atenção de Jesus? Porque os samaritanos não tinham comunhão com os judeus. Qual é o motivo dessa falta de comunhão? Eu explico nesse livro, tá certo? E o que é que o Senhor Jesus ensina para aquela mulher a respeito da adoração? Ela estava preocupada com a adoração no Monte Gerizim, e ela começa a inquirir Jesus, não é verdade? Começa a ter aquela dúvida, mas Jesus falou o que para ela? Vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo para ela, não importa se é Jerusalém, se é o Monte Gerizim, se é Jericó, qualquer lugar, o que importa que o verdadeiro adorador adore a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando esses adoradores. Interessante isso. O terceiro capítulo eu falo um encontro com Cristo em uma estrada. Nesses capítulos, irmãos, eu conto alguns testemunhos também. Eu sei que tem vários irmãos aqui que adquiriram o primeiro livro, né? Chegando ao outro lado. E aqui nesse livro também eu conto alguns testemunhos interessantes. Aqui é um encontro com Cristo em uma estrada. Eu falo sobre o apóstolo Paulo, sobre a vida dele. Há muito subsídio aqui interessante para ensino, para pregações. Aqui no quarto capítulo eu falo sobre o encontro com Cristo em um jantar. Aquela adoradora que sem falar uma palavra é um dos maiores exemplos de adoração na Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de adoração, a gente fala sobre louvor, sobre levantar as mãos, sobre aplaudir, sobre atitudes, é tudo isso. Mas muitas vezes é no silêncio, com algumas atitudes específicas, é que nós estamos adorando a Deus. E essa mulher nos dá um grande exemplo. Eu falo sobre o vaso de alabastro. O que era aquele alabastro, aquele unguento? Quando Jesus pergunta para o anfitrião, e conta uma parábola dos dois vendedores, né? De um credor e dois vendedores. É muito interessante esse assunto. Quinto capítulo eu falo sobre o encontro com Cristo próximo a um cemitério. Quem foi que se encontrou com Jesus próximo ao cemitério? Aquele homem, irmãos, ele morava no cemitério. A Bíblia diz. E eu trato ali sobre aquele homem que se tornou um dos maiores missionários de toda a região. Porque ele morava em Gadara, no cemitério da cidade, mas foi liberto por Cristo. Quando Jesus o libertou, falou para ele, agora você vai para a sua casa, conta para os seus quão grandes coisas o Senhor fez em seu favor e como teve misericórdia de ti. E ele obedece, irmão? O que vocês acham? Obedece ou não obedece? Ele obedece ou não obedece? Vamos deixar assim. Jesus fala para ele, você vai contar com a sua família. Interessante quando você lê o começo do texto, em Marcos capítulo 5, aquele homem, ele morava no cemitério, e a Bíblia não fala nada de família, nem de casa, né, dele, mas ele tinha uma casa, ele tinha uma família. E aí Jesus fala para ele, você vai para a tua família agora. Mas ele vai para a família, conta para a família, mas ele começa a viajar as 10 cidades da região. Decápolis, a Bíblia diz. Eram 10 cidades gregas, e ele começa a anunciar o Evangelho de Jesus, aquilo que Jesus tinha feito na vida dele, que é um exemplo para nós, irmãos. Nós temos falado de Jesus na nossa vida, nós temos que anunciar a outras pessoas as grandezas do Evangelho de Jesus. E eu falo aqui sobre esse gadareno, a gente aprende muita coisa interessante. O encontro com Cristo na cruz. O encontro com Cristo
Jesus na cruz, sobre aquele ladrão penitente, há ali uma aplicação muito grande, irmãos, muito forte mesmo, que aqueles dois ladrões que estavam lá na cruz de Jesus, eles representam todos nós. Ou nós estamos à direita da cruz de Cristo ou à esquerda. A distância é a mesma e não tem como fugir. Nós estamos amarrados, estamos entre céu e terra. Agora, a cruz no meio, ou nos será um grande triunfo ou um grande fracasso, dependendo da nossa atitude. Porque um dos ladrões, ele queria que Jesus descesse da cruz e salvasse a ele também, a ele próprio, e praguejava: "Você faz o Cristo". Mas o outro ladrão não. O ladrão penitente, ele diz: "Por que você fala isso? Nós na verdade estamos aqui porque devemos pelos nossos feitos, mas este homem nenhum mal fez". E chega um momento que ele vira-se para Jesus e fala: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino". Ele pediu só uma lembrança, mas ele alcançou a salvação e a companhia de Cristo. Porque Jesus falou para ele: "Em verdade eu te digo". Ou seja, categoricamente Jesus falou: "Eu digo para você, hoje mesmo estarás comigo no paraíso". Ele aproveitou a sua última oportunidade e ele foi salvo. Então, nesses 6 primeiros capítulos, eu falo sobre esses encontros. Percebam que havia um doutor, como Paulo, havia um endemoniado, como Gadareno, havia uma mulher pecadora, como adoradora, havia uma mulher samaritana também que estava fugindo, e havia um ladrão ao lado da cruz. Pessoas de diferentes classes, mas todas alcançaram a salvação de Jesus. E o último encontro, irmãos, que esse sempre foi um assunto que sempre me apaixonou, que é o encontro com Cristo nas nuvens. Eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Quem vai ser arrebatado? Quando será o arrebatamento? Que sinais que antecedem o arrebatamento? O que a Bíblia nos diz a respeito das nossas atitudes até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja? Eu, quando estava escrevendo esse livro aqui, irmãos, eu orava assim, pastor Jânio, e corrigia. Eu fiz mais de 10 correções, imprimia tudo, corrigia, acertava, e eu orava: "Senhor, que cada pessoa que for ler isso aqui seja tocada pelo seu Espírito Santo". E é isso que eu estou ouvindo, pastor, que benção, né? As pessoas testemunhando e tendo encontro com Jesus de verdade. Por quê? Porque alguns capítulos eu coloco uma oração no final, porque se alguém quiser evangelizar outra pessoa, vai doar esse livro, né? E essa pessoa vai poder também ter um encontro com Jesus. E é um livro evangelístico porque, irmãos, no finalzinho dele, para quem gosta de estudar, assim como eu gosto, tem um capítulo em inglês, tem um capítulo em francês e um capítulo em espanhol, tá certo?